Samuel 6:10. Eu quero ler a partir do verso 1. Eu quero ler só alguns versículos. 6:1. Quem achou, diga amém. Amém. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima da arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou. Deixa eu voltar, verso 6. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por sua irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor rompeu Uzá de cima a baixo, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez a levar a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua. Senta, desocupa as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. Os homens e mulheres de Deus que passaram aqui deixaram para nós ensinamentos que a gente vai carregar para o resto da vida quando se trata da arca. O que falar do evangelista Giovanni, que nos mostrou aqui a profundidade da geografia bíblica, de onde passou essa arca. O que falar da sua namorada, que de forma muito sucinta ministrou o nosso coração, e eu particularmente saí daqui maravilhado. E quero falar do pastor Adão, que pregou aqui, meu Deus do céu, e a tampa da chaleira subiu para cima, né, ao ponto que nós fomos ministrados de forma sobrenatural, ao ponto de entendermos a profundidade da arca. Porque a existência da arca, porque Deus mandou Moisés construir a arca, porque Deus queria se relacionar com o homem caído lá no jardim do Éden, e por causa da tampa do propiciatório, Deus derramava o seu sangue e se relacionava com o povo entre os querubins ou os querubins. Mas eu tenho uma mensagem rápida ao seu coração aqui nesta noite. A Bíblia diz que esta arca agora está na casa de Abinadab, 20 anos esta arca está lá e nada acontece. E isso, irmão, eu estava aqui chorando na hora que a Nath louvava, porque isso me faz doer a minha alma, isso me faz chorar. Quando alguém tem a presença de Deus e vive uma vida desmazelada no sentido de relacionamento com Deus, isso machuca muito a gente. Quando a gente sabe que alguém tem o Espírito de Deus, mas anda como se não tivesse. Eu vou falar, muitas vezes isso nos fere,
Porque nós somos profetas, nós somos sensíveis à voz de Deus. Quando nós sabemos que alguém pode render mais na presença de Deus, e o que ele rende não cobre nem aquilo, como eu posso aqui me expressar, ele ou ela poderia galgar ou avançar níveis muito maiores, mas ele não avança, ela não avança, porque ele acostumou com a presença de Deus. Tem gente que é tão acostumado, que tem tanto tempo, que ele acostumou a falar a mesma língua, de tão acostumado que ele está. Tem gente que está tão acostumado com a presença de Deus, que ele não profetiza mais. Aí eu fico perguntando, como é que alguém recebe dons de Deus e não faz uso? Eu falava com a irmã de Santa Catarina hoje, uma das irmãs, e o céu me fazia trazer à minha memória o que o Gabriel saudoso sempre me cobrava. Ele dizia: o senhor tem os dons, e o senhor precisa usar os dons. Muitas vezes eu sentava com ele e dizia: meu filho, eu não posso ficar usando os dons, porque eu sou pastor de igreja, e pastor de igreja, se ficar usando os dons, o povo só vem para a igreja por causa dos dons, só por causa da revelação. E ele dizia para mim: pai, mas o dom Deus te deu, e se o senhor não usar, querendo ou não, o céu vai cobrar de você. E aí, depois da partida dele, eu comecei a usar os dons em um nível em que eu nunca usei na minha vida, em uma profundidade em que eu nunca usei. E aí eu fico me perguntando por que muitas pessoas recebem dom de Deus, buscam dons de Deus e não fazem uso dos dons de Deus. Deus te levantou para profetizar, por que você não profetiza? Deus te levantou para curar, por que você não cura? Deus te levantou para entrar nos hospitais, por que você não entra? Deus te levantou para entrar nos presídios, por que você não vai? Por que você não faz uso do que Deus te confiou? Qual é o nosso problema? Nós ficamos dando desculpa e atribuindo culpa nas pessoas. Eu não vou porque o fulano não vai, eu não faço porque o fulano não faz. E Deus te trouxe para encerramento desta campanha para dizer: se você tem a presença de Deus, e se alguém quer fazer, você vai fazer. Se alguém não quer fazer, você vai fazer, porque você carrega a presença de Deus. E no dia do juízo nós vamos ter que prestar conta dos dons. Houve uma época na minha vida, eu dizia isso à irmã, dizia à minha filha, hoje eu estou mentorando pessoas fora daqui, mas houve uma época da minha vida que eu enterrei os dons. Por quê? Porque eu descobri que as pessoas me usavam para ganhar dinheiro por causa dos dons que eu tenho, e isso me feriu muito, que é a séria, porque quando eu busquei os dons não foi para ganhar dinheiro. Eu já ouvi muita coisa, dentre elas, alguém, uma certa feita, me disse: eu no seu lugar, com os dons que o senhor tem, eu não estaria nesta cidade. E eu tive que responder: eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, e não adianta eu ir para outro lugar, cante o a cega, se Deus não me mandar ir, se Deus não me direcionar para ir. E eu quero dizer para você: Deus te emprestou dons, e se Deus te emprestou dons, você vai ter que dar conta deles. Aí a gente ouve assim: mas na igreja não tem mais cura, na igreja Deus não faz mais. Não faz porque quem Deus deu o dom não usa. Quem está aí, diga glória. Aí Deus serve para entregar o recado, e aí a pessoa diz: ah, o apóstolo está aí, o fulano está aí. Irmão, o seu compromisso é com o eterno quando se fala de dom. Eu sempre respeitei os meus pastores, mas quando era para me entregar o recado, eu tinha que entregar, porque Deus ia tratar comigo, não era com os pastores. Então entenda, se você recebeu um dom, ou se você, porque tem gente que buscou o dom, tem gente que recebeu sem pedir. Eu tenho um dom que eu não pedi, mas por causa do ministério pastoral eu recebi. Quem está aí, diga glória. A Bíblia diz que a arca fica lá 20 anos e nada acontece. A pergunta é simples: nós vamos ficar quantos anos na casa de Deus e vivendo o mesmo nível de espiritualidade?
gente olha para aqueles que partiram antes de nós, mais novos, e eu tenho um exemplo que eu vivi em casa, da entrega dele, do compromisso dele, como ele buscava Deus, ainda tendo as suas imperfeições como um iniciante de carreira. Eu fico pensando, Deus, mas o que ele pôde fazer na sua plenitude, ele fez. Existem ministérios que vão ser curtos, mas você vai ver pessoas sendo usadas em alto nível. Quem está aí, diga glória. Por que adianta nós ter 40 anos de ministério, 30, 20, 10 e não acontecer nada nesse tempo, irmão? Quem está aí, diga glória. Nós precisamos entender que você foi chamado para algo específico, e o que você foi chamado, eu não posso fazer. Aquilo que Deus chamou você para fazer, seu marido e irmã não pode fazer. É você que vai fazer. O esposo, aquilo que Deus chamou você para fazer, provavelmente a sua esposa não vai fazer. É você que vai ter que fazer. E quando a gente não entende isso, a gente fica igual Abinadab, com a presença dentro de casa, e aí a gente vem para os cultos de forma rotineira. Tem hora que vem até empurrado. Por quê? Porque não está bem, porque está cansado, porque está enfermo, porque está com dor, porque não quer ir hoje no culto, porque se tornou rotina. Tem hora que até no seu emprego não é rotina, mas na presença de Deus para muita gente é rotina. Por quê? Porque o culto dele virou rotineiro. O culto dele, ele apresenta um culto a Deus. Paulo disse que o nosso culto é racional. Ele apresenta um culto a Deus